Meu povo, tudo bom com vocês? Hoje tem live sim, uma live extraordinária, tá? Esse convidado de hoje era para ter acontecido na terça-feira, mas por motivos pessoais ele não pôde comparecer e hoje remarcamos para hoje porque a agenda muito corrida desse meu amigo, então ele poderia aparecer hoje aqui na live, tá, pessoal? Trata-se de Wesley, tá? Preparador de goleiros do Náutico, da base do Sub-17. Mas eu acho que eu me lembro dele também, que já teve lá pelo profissional. Olá, olá, jogador, tudo bom? Tranquilo? Então, hoje o bate-papo é com ele, tá certo? Sei que todo mundo ainda tá eufórico aí, né? Jogo do esporte ganhou, né? E ganhou bem por sinal, né? Do Maguari, me surpreendeu o placar, tá, pessoal? Placar muito elástico, me surpreendeu mesmo. Maguari é um time muito bem organizado pelo meu colega, meu amigo de trabalho, Suede Lima. É muito bem organizado, tem peças muito interessantes. E hoje, o esporte hoje eu acho que foi acima da média e conseguiu esse placar aí que pra mim me surpreendeu muito. Não sei o que vocês já acham, né? Mas pra mim me surpreendeu muito. Daqui a pouco o Wesley tá por aí, tá? A gente já se falou, ele tá só acabando de resolver algumas coisas pra ele vir aqui, tá bom? Falando nele, ele acabou de chegar, então vamos lá convidar o nosso amigo Wesley. Lá vem ele, hein? Ele chegou, eu vi aqui, ele chegou. Boa noite, boa Fala, noite. meu amigo Wesley, boa noite. Tudo bom, minha fera? Como é que você tá? Eu tô bem, cara, melhor agora. Quero te agradecer aí pela moral que você tá me dando aí, comparecendo aqui na minha live, nesse meu novo projeto, tá? Expliquei aqui o pessoal o motivo da terça-feira você não ter vindo, que a correria do o futebol, para quem não conhece, nos consome muito, né, cara? Pois é. Nos consome muito. Mas, cara, quero te agradecer mesmo. Num sábado, quem sábado é aquele sábado da família, né, cara? A esposa pega no pezinho da Sábado, gente. normalmente, a gente tem um tempo a mais, né? É. Aí o papai, a esposa pega no pé da gente. Oh, Ó, hoje não. Já basta no futebol também. Mas, mas ela vai entender que é por uma causa justa, tá? Diga assim, ó, é rapidinho, não sei que desenrola lá. Mas, é cara, quero verdade. te agradecer mesmo, tá? De coração. Nós já fomos companheiros de turma, né, cara, na faculdade. E cada um depois seguiu sua carreira. Mas quero te agradecer, cara. Eu que te agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade de estar me concedendo essa oportunidade de estar conversando contigo aqui, né? Tu é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, né? A gente, como você disse, já foi da mesma turma de faculdade. Por um pouco a gente não trabalhou junto no IBS também, né? Faltou um pouquinho lá, mas ainda vai ter essa oportunidade. Se Deus quiser, a gente ainda trabalha junto, se Deus quiser. É, deixa a bola girar, né? A bola gira, a Quem bola sabe? gira. Ela vai girando, daqui a pouco a gente termina se encontrando. Quem sabe não encontrar com você até no próprio Náutico, né? Quem Quem sabe? sabe? Quem sabe, exatamente. Já tô vendendo meu jabazinho aqui, hein? Não tem não. Por que Mas, não? Por que não, né? ninguém sabe. Mas, cara, a ideia aqui do assunto aqui do nosso bate-papo é conhecer, assim, eu estou abrangendo várias, várias pessoas dentro da comissão, né? Porque, assim, conhece muito o jogador e o treinador. Esses têm muitas vozes, são os que mais aparecem no cenário, né? Sempre é o jogador que está dando entrevista, sempre é o treinador. E não sei, preparador de goleiro, fisioterapeuta, auxiliares técnicos, é quem realmente fica até um pouco mais nos bastidores. Mas, cara, quem é o Wesley? Conte aí, cara, quem é o Wesley? Então, velho, o Wesley é um cara que já há um tempo está tentando procurar um espaço no futebol, né? Eu sou formado em educação física, fiz algumas licenças da CBF também, né, para me qualificar. Além de outros cursos também da Associação Brasileira de Treinamento de Goleiros, né? Sou um cara que já trabalhei nos três grandes, né, daqui de Pernambuco. Já trabalhei atualmente estou no Náutico, mas já trabalhei no Santos, já trabalhei no Sport. Comecei minha carreira em 2013, né? Já está fazendo aí seus 11 anos. Em setembro, para ser mais preciso, fazem 11 anos que eu já estou nessa luta já como treinador de goleiros.
Fui atleta, fiz base de campo no Santa Cruz, toda a minha base foi no Santa Cruz. Cheguei a treinar no profissional, mas infelizmente não consegui fazer uma partida oficial como goleiro do Santa Cruz. Mas tive outra oportunidade também na Cabense, cheguei a participar também do processo profissional da Cabense também. E chegou um determinado momento que eu acabei optando por estudar e trabalhar com futebol, né? E estou aqui, hoje atualmente no Sub-17 do Náutico, né? Assim, aprendendo muito cada dia, né? Cada dia aprendendo bastante, independente do tempo, né, Ricardo? A gente vai conhecendo pessoas novas, o futebol proporciona para a gente essa possibilidade de conhecer pessoas, isso é bom. E a gente, cada dia, vai aprendendo mais e vai fazendo a gente se tornar uma pessoa melhor, né, no futebol. Cara, aí... Quanto tempo tá aí no Náutico, Wesley? Nessa segunda passagem minha, desde setembro do ano passado. Eu assumi, ano passado eu assumi a categoria Sub-15 e Sub-13 do Náutico. E esse ano eu acabei recebendo essa promoção para subir para a categoria Sub-17. E como é que está o Sub-17 do Náutico? Quais são as competições? Qual é o ano 2025 do Sub-17? Então, a gente está para se apresentar agora, segunda-feira, né? Dia 10. A gente vai estar voltando do período de recesso. Uma comissão nova, né? A gente está com um treinador novo. O nosso treinador do Sub-17 agora é o Marquinhos. Foi jogador do Náutico, lateral esquerdo. Quem é alvirrubro vai lembrar dele. Campeão pernambucano em 2004, com Cook, Jorge Henrique, aquele grande time do Náutico daquele ano, né? Ele está com a gente, né? Está encabeçando nossa comissão. Também está fazendo parte da nossa comissão o preparador físico Renato, né? Enfim, é uma comissão muito boa, sabe? Eu já trabalhei com o Renato, já conheci o Marquinhos de outras situações e tenho boas expectativas para esse ano. As competições que a gente vai disputar, a princípio, né? As do calendário da federação, né? A gente tem duas competições, que é a Copa Pernambuco e o Campeonato Pernambucano. Tem algumas competições também nacionais que o clube já sinalizou para a gente que o clube pretende participar. Ainda não sabemos quais são essas, né? Mas nossa coordenação e nossa diretoria já sinalizou que o Náutico esse ano pretende participar de competições fora do eixo Nordeste, né? Que vai ser bom para dar minutagem, para fazer os meninos ganharem um pouco mais de experiência, para fazer nossos atletas chegarem bem no profissional, sabe, Ricardo? É bom. O Renato, preparador físico, que teve no Veracruz? Esse mesmo. Gente, diga a ele que depois entrar no Bomba, pode falar com ele. Ó, Ricardo disse que quer fazer uma live com você. Trabalhar, como eu falei, quero trabalhar com esse pessoal, né? Ele vai ter muito conteúdo legal para compartilhar contigo na live. Renato é muito, muito fera. Eu me lembro dele. Eu passei pouco tempo no Veracruz. Eu cheguei, depois eu recebi uma proposta para ir para o Crato. Creio eu que quando eu cheguei, depois eu fui para o Crato. Aí eu tive Foi lá que a gente quase trabalhou junto também, não foi? Isso, eu me lembro que você estava saindo, eu estava chegando no Veracruz naquele ano. Isso mesmo. Quando eu tinha recebido a proposta do Ceará, e aí eu fui com o professor Pedro Manta. Fui para lá com o Pedro Manta e Alan Max. Aí eu fui embora. Acho que eu fiquei, uns 15 dias no Veracruz. Acho que eu não passei mais do que isso. Foi isso mesmo, eu lembro. Aí eu saí, mas daí eu tive um bate-papo bom com o Renato, muito bom. A gente treinava ali naquele CT do Retrô, CT1, onde tinha a quadra. Exato, Então, tá vendo? Com memória boa, os cabelos brancos. O cara novo, velho. Tem memória boa, não tem pra onde correr, não. Mas, cara, e o Sub-20, alguns atletas do 17 foram para essa Copa São Paulo? A gente teve um bom aproveitamento, né? Eu participei do processo de pré-temporada. Você tem ideia de como o Náutico é um clube que dá muita oportunidade para a base, sabe, Ricardo? Eu tive o acesso para o Sub-17, né? Recebi o convite para trabalhar no Sub-17 e acabei eu também indo para lá fazer a pré-temporada com o profissional, né? Para poder também estar ajudando o professor Júnior Matos, né? E não só eu, para você ter ideia, né? A comissão, ela também participou desse processo, né? De integração profissional.
E alguns nomes também foram fazer parte também, né? Alguns foram para a Copinha, outros ficaram também no processo de pré-temporada do profissional. E os que se destacaram da Copinha também estão lá, né? Eu não vou Alanzinho, né? lembrar para vocês a Alanzinho, lista, mas Alanzinho. o Alanzinho, isso. O LK tá lá também. Tem uma lista de jogadores que ficam, se eu não me engano, foram 8 nomes que já foram integrados ao profissional. Muito bom. Ontem eu estava conversando com o Gustavo Jordão, que é Na diretor-geral quinta, não foi? Eu vi. do Retrô, isso, quinta-feira, do Retrô, e aí estava falando sobre isso, cara, a utilização da base. Eu acho que o pernambucano, eu acho que as equipes deveriam utilizar bem a sua base. É um campeonato de tiro curto, um torneio. O esporte, tá vendo o esporte aí, né? Acabou o jogo agora do esporte, me surpreendeu o placar. Não a vitória do esporte, o placar em si me surpreendeu muito. Eu achei muito delatado. Mas até porque o time do Maguari é um time organizado, vem fazendo uma boa competição. Não é o motivo de uma derrota de hoje que vai deixar tudo. Acho que essa ainda está até na conta. Quando a gente vai fazer aquele nosso planejamento, ó, esses 3 pontos aqui, a gente trouxe um, tá de boa. Mas, enfim, eu acho que o esporte aproveitou bem isso, né? Botou nas 3 primeiras rodadas vindo sub-20, terminou 2 se firmando, um se firmando realmente como titular, né? Que é o volante, e outro hoje, o garoto lá, o Adriel. E o Náutico? Qual é o processo do Náutico em relação a isso, a base para o profissional? A gente tem se você observar ao longo das escalações, né, de todas as rodadas do Pernambucano e também da Copa do Nordeste, você vai perceber com certeza que tem no mínimo 5 atletas que passaram pela base, né? Isso eu vou isentar o Auremi, que foi cria da base do Náutico, né? Mas se a gente tirar o Auremi dessa conta, você vai ver o Caion, vai ver o Talicinho, vai ver o Felipe Santana também. Vão ver atletas que estiveram na nossa base, que participaram, foram campeões da Copa Pernambuco, inclusive. O Léo também estava no Sub-20 ano passado. Então, é um clube, Ricardo, que dá muita possibilidade para quem é da base mostrar sua possibilidade de jogo. Tá entendendo? Assim, é a segunda passagem minha no Náutico, né? E desde a primeira passagem minha, o Náutico sempre teve esse DNA de dar oportunidade para os atletas da base, sabe? Na minha primeira passagem no clube, inclusive, quem era o goleiro titular do Náutico era o Bruno Ferreira, que hoje ele está no Ceará, inclusive. A gente teve Renan também, que foi um goleiro que passou, acho que, 6 anos de base no Náutico e também se tornou profissional no Náutico. Teve o Tiaguinho, teve o Júlio, daquela geração que foi campeão em 2018, sub-17, o próprio Carlão. Então, é um clube que, desde muito antes, já dá essa autonomia para os atletas da base, sabe? Outra coisa que é muito legal também lá no clube, Ricardo, a comissão técnica do profissional é uma comissão técnica que também está sempre participando do dia a dia da base. Então, o ano passado, lá naquela reta final do ano, lá a gente estava em período de competição, estava nos jogos finais das categorias sub-13, sub-15, 17 e 20, e o técnico Marquinhos, ele estava visualizando lá os treinos, os jogos, ele ia lá para a nossa sala de comissão, ele com o seu auxiliar técnico, com sua comissão em geral, né? Então, os caras, eles iam lá na nossa sala, sentavam na mesa como se fosse comissão nota também, e batia papo, pontuava o que ele achava legal, o que ele viu de interessante. Isso é uma coisa que, de verdade, eu só vejo no Náutico. Eu vivenciei 5 anos de Santa Cruz, eu vivenciei 2 anos e meio, quase 3 anos de esporte, e eu confesso que essa experiência de treinador do profissional, vir para a base, para poder entender como é que funciona, qual é a logística, quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes, isso eu só consegui ver no Náutico, sabe? Certo. Wesley, você falou aí da questão da comissão, né? A comissão técnica foi lá, sentou com vocês, interagiu, fez aquela interação com vocês, muito bom. E em relação aos atletas, porque normalmente ainda não sei aí no Náutico, tá? Como você falou, tem um avanço muito, muito grande em relação a isso.
Mas normalmente nos clubes tem um lugar específico para o profissional almoçar, para jantar, tem um refeitório do profissional, tem um refeitório da base. Ou, às vezes, é o mesmo refeitório, só que primeiro entra o profissional, depois o profissional sai, depois entra a base. E aí no Náutico, como é que funciona? Então, no Náutico a gente tem uma questão de logística, né? A gente tem o departamento separado por questão de logística. Por exemplo, com a Copa das Confederações em 2013, lá quando teve aquela reforma no CT do Náutico, aquela história de receber as seleções que jogariam aqui em Pernambuco. Então o CT do Náutico foi agraciado com aquela questão da reforma, né? E aí construiu-se o local onde fica o profissional hoje, que é onde ficam os apartamentos, onde tem o refeitório, toda a estrutura do profissional. Quando você for lá no CT do Náutico, você já deve ter visto com certeza, lá no fundo, aquele prédio, lá no final, lá é a estrutura do profissional. Lá onde funciona basicamente rouparia, lavanderia, tudo, né? A da base é já aquela que fica próximo do símbolo do Náutico, assim que você entra no CT, né? Tem o símbolo do Náutico que tem tipo uma divisão, a direita e a esquerda. Tem os campos. A estrutura onde funciona toda a base é ali à direita, né? Ali funciona alojamento, tem refeitório ali, tem fisioterapia. Toda a estrutura básica da base funciona ali naquele prédio à direita e no CFA, que é atrás do campo 3. Quando a gente entra no CT, a gente dá de frente com o CFA. Mas, tipo, é por questão logística, sabe? Imagina nossos atletas que dormem nesse espaço que eu falei a você, para fazer uma refeição ter que andar aquele CT todo até o profissional, entende? Então, eles acabam que tem o refeitório da base e o refeitório do profissional, tá entendendo? Mas a gente não tem dificuldade para ter diálogo ou contato com o profissional, sabe, Ricardo? Por exemplo, se eu precisar usar a academia do clube, que é lá no profissional, a gente, não atrapalhando a logística do profissional, a gente consegue usar tranquilamente, tá entendendo? Não Então a gente entendendo. tem muito diálogo com o profissional. O profissional tem abertura para a base, ou seja, o treinador do sub-13 e até o sub-20 ele consegue dialogar com o profissional tranquilamente. Bom, muito bom. Não sei, vou mais uma vez citar, né? Não sei como funciona no Náutico. Aqui, do meu lado mesmo, a gente, quando eu estava como treinador, sempre gostava de pegar dois goleiros, contratam dois. Contrata dois goleiros fera, aqueles que eles vão revezar entre eles ali mesmo, e pega um terceiro goleiro aqui e joga aqui no profissional. Pega o terceiro do sub-20. O titular do sub-20 vai ser nosso terceiro goleiro aqui, já vai estar convivendo, treinando com o time profissional, fazendo toda aquela dinâmica. E aí no Náutico, funciona desse jeito? Então, hoje no Náutico, a gente tem o Léo, que foi o goleiro titular do Sub-20, ano passado, que está integrado no processo, ele tem ido para jogos, inclusive, com a saída do Douglas Borges, né? Ele tem assumido esse espaço de segundo goleiro hoje no profissional. Hoje joga o Ellerson, né? E o Léo, ele tem figurado no banco de reservas, inclusive. Da terceira rodada do Pernambucano para cá, e essas duas rodadas da Copa do Nordeste, o Léo tem figurado lá o banco, sabe? E além do Léo, a gente tem o Antônio também, que é goleiro também de sub-20, e o Nicolas, que é recém-subido do sub-17 para o 20. Né? Nicolas teve um desempenho muito bom no final do ano, né? Ele já vinha sendo monitorado pelo pessoal do profissional também, sabe? E hoje eles estão compondo o grupo de goleiros do profissional. Chegou agora o Muriel, né? Então, eu não sei exatamente como vai ficar a questão entre os 5, né? Como é que fica. Mas a gente tem esse acesso dos meninos. E acontece também do rodízio, sabe? Tem outro goleiro também que também estava treinando no Sub-20, que no Sub-20 e no profissional, que é o Mão também, né? Todos esses goleiros, eles estão sempre participando do processo no profissional. O nosso professor também, o Júnior Matos, é um treinador que também dá muita oportunidade para a base. E o clube, ele vê exatamente essa necessidade, Ricardo, porque, tipo, a gente tem dois bons goleiros que são contratados pelo clube
E a gente vê também a possibilidade de trazer um bom goleiro que está na nossa base para poder também ganhar esse tipo de rodagem, de vivência, para que possa ser aproveitado também no futuro e a gente possa estar, de alguma forma, ou negociando ou evitando de contratar um outro goleiro tendo em casa, sabe? Esse processo esse acontece com muita frequência. Não só no 20 para o profissional, mas também na base em geral, sabe? A gente 17 costuma fazer esse tipo de 17 acesso para também nas 20. outras categorias. Bom, muito bom. Você vai lembrar, acho que você chegou a trabalhar com ele. Chega a trabalhar com o Hélio. Hélio, sim, trabalhei. Goleiro, foi goleiro Trabalhei com dele. ele no Ibis. Trabalhou ele, pronto. Trabalhei com ele no Hélio, Ibis, trabalhei com ele no Sub-20 do Náutico na minha última passagem, em 2019. Sei pronto. quem é. Hélio, ele tinha 17 anos na época. E nós tínhamos Pierre, que era o nosso goleiro titular. Foi meu atleta Tínhamos... também. Hã? Foi meu atleta também, PR. Bom goleiro, bom goleiro. PR E não 95, era né? alto. E não era alto. E não era um goleiro alto. Depois a gente vai chegar nessa situação aí. Nós tínhamos Pierre e tínhamos Hélio. Não, Hélio era o nosso segundo goleiro. Pierre e Hélio. Hélio era o reserva. E teve em 2018, eu acho que o Náutico também colocou. O campeonato era Sub-23, a segunda divisão. E o Sport e o Náutico entraram com o Sub-23. E teve um jogo contra o Sport, aí teve um segundo jogo contra o Sport, a gente já estava classificado. E Pierre tinha 2 cartões amarelos. E aí eu falei pro Hélio, quem vai jogar é você, tá? Aí ele, eu? Eu digo, sim. Claro, você está treinando, você está preparado. Você está treinando, inclusive o treinador da gente era Uziel e Maciel, eram os dois. Só para né? Aí eu cheguei, tinha conversado com ele, eu falei, não, pode botar que ele... E ele fez, aí ganhou do Sport de 1-0, ele fez um jogaço, velho. O garoto Foi fez na um Arena jogaço. esse jogo? Hã? Foi na Arena esse jogo? Não, o da Arena foi 2-2. O da Arena foi Pierre. No Ademir Cunha foi Hélio. No jogo da volta foi Hélio. E Pierre estava com 2 cartões, zerava, era o último jogo da rodada, ainda estava classificado. Aí eu tirei e coloquei Hélio no jogo. E lá para lá, graças a Deus, o garoto formou o mundo dele, passou aí pelo Náutico, Porto. Ele estava na Bahia o ano passado, não sei. Ele está no Falco, se não me engano. Não sei exatamente. O Júnior, que é o diretor da escola que eu trabalho, é muito amigo do pai dele. Aí o pai dele falou, foi pro Falco Sergipe, não é isso? Isso mesmo. Mas, cara, se não tivesse, ele tinha 17 anos na época, se ele não tivesse esse período de transição como ele teve, a gente tem a oportunidade de colocar o garoto. Eu sei que a gente está falando de um Ibis, naturalmente o sarrafo do Náutico Sport, Santa Retro, é um sarrafo mais alto. A gente fala aqui de um Ibis. Mas o que a gente está querendo falar é a questão de oportunizar o atleta. Exatamente. De onde ele esteja, né? Oportunizar ele. E eu acho que o Náutico está fazendo esse trabalho muito bom. Ontem, na quinta-feira, eu falei com o Gustavo sobre isso, sobre uma equipe de transição. Não sei o que você pensa sobre isso. Meu ponto de vista. Eu acho muito longe o 20 para o profissional. É muito longe. Se as equipes tivessem um time de transição, um sub-23, que os caras ganhassem ali a minutagem deles, jogassem, competição forte, né? Eu me lembro que tinha um brasileiro, não sei se existe ainda. De aspirante, né? De aspirante seria muito bom, porque esses garotos iam jogar, eles iam oportunizar, eles iam ganhar minutagem, que isso é muito importante. Para quando chegar ali no profissional, já está bem rodado. Não maturar já dentro do profissional. Porque sabe que o profissional é outra pegada, o ritmo é totalmente diferente do jogo de base, né? O que é que você me diz sobre isso aí? Eu acho interessante, Ricardo. Eu só não vejo o processo com tanta facilidade para os clubes que hoje figuram, por exemplo, um cenário de Série C, Série D, como hoje o Náutico se encontra, sabe? Porque eu acho que teria um custo a mais para se manter uma categoria, sabe? E eu acho que o clube hoje não teria essa capacidade. Tentando fazer com que esse processo ele aconteça próximo disso, a gente tem essa questão dos meninos estarem acessando o profissional mais cedo, sabe, Ricardo? Alguns atletas que têm seus destaques, né, no sub-20, a gente sabe que atinge a idade lá, é comum que a gente veja treinando com os profissionais, sabe? Mas aquela história, eu não vejo hoje... Até assim, se você olhar direitinho também, eu acho que são poucos os times que têm uma equipe sub-23, tá ligado?
Aí eu acho que hoje não seria tão rentável uma categoria sub-23, tendo em vista que teria essa questão de custo, sabe? Mas eu vejo a necessidade de você oportunizar os meninos mais cedo, quanto mais cedo melhor, né? E ter esse tipo de paciência com o processo, porque a gente sabe que realmente um atleta ele não entende no primeiro ano, alguns sim, né? Os que são Aquele fora da curva, né? fora da curva e são acima da média, a gente sabe que vão entender o processo e não vão sentir, né? Mas a gente sabe que tem bons atletas que demoram um tempo a mais para poder maturar, para poder perceber, para poder contextualizar com a categoria, né? E quando o clube tem esse tipo de paciência com o atleta, ele ajuda nesse processo também, sabe? Aí minha opinião é essa. Eu acredito que não é tão necessário, mas eu vejo a tua preocupação como um ponto importante de entender que os atletas precisam de um tempo, precisam de um processo, que não é só subir e jogar não, eles têm que passar por um processo de maturação, um processo cognitivo, um processo psicológico e entender que o cenário que eles estão é um cenário diferente, né? E principalmente para goleiro, né, Wesley? O goleiro é aquela coisa, não pode errar, né, cara? E sabe que acontece alguma coisa, a torcida, você tá no profissional, o torcedor não perdoa. Ele não perdoa. Hoje teve um lance no jogo do esporte que o atleta do Maguari perdeu a bola no meio campo e terminou saindo. Não sei se foi o segundo gol ou foi... Se isso acontece com o menino da base, por exemplo, acontece com o Zé Lucas, no caso, cara, a torcida não quer saber, velho. Ela quer saber, ó, tá ali no profissional, ele já vai ser tratado como profissional, não vai ser tratado mais como um garoto de 16 anos. A mesma coisa o goleiro. Se ele, o Léo subiu ali, ó, esquece, ele não é base, ele tá aqui no profissional. Ele vai ser tratado como profissional. Eu acho que o clube tem que ter uma estrutura muito boa para que isso não aconteça, né? Se você olhar direitinho, Ricardo, rapidinho, Ricardo, eu tô vendo que o Wallace Luiz aqui mandou um abraço para mim, queria mandar um abraço para ele também. Dizer obrigado pela lembrança. Fique à vontade aí, fique à vontade. Inclusive, se você olhar, Ricardo, esse tipo de cobrança a gente já vê na base, inclusive. Se você olhar direito, a torcida, ela quando a gente posta lá, o pessoal do social do clube, do marketing, posta lá resultados e tudo, o pessoal acompanha, e a cobrança é uma cobrança próxima de profissional, né? E alguns atletas já recebem esse tipo de cobrança da base, né? A gente sabe que não é a mesma coisa, né? Óbvio que tem a diferença de patamares do que eu estou falando aqui, né? Mas esse tipo de cobrança ele já acontece na base. Imagine quando um atleta da base ele está jogando no profissional, né? Eu acredito que quando o atleta ele tem essa possibilidade de jogar, feito o Zé Lucas está jogando, por exemplo, com 16 anos, a própria torcida ela dá uma amenizada na cobrança porque ela percebe que o atleta tem 16 anos. E 16 anos é um negócio meio precoce, sabe? O próprio Pedro Lima também tinha 17, se eu não me engano, quando fez o jogo profissional. Então, tipo, 16, 17 anos, a torcida não está tão acostumada a ver atletas tão novos jogando, né? E aí, tipo, esse tipo de situação faz a torcida ter um pouco de paciência a mais. Diferente de um atleta que já atinge seus 20 anos. Quando o atleta atinge 20 anos e joga no profissional, ou já é um atleta do sub-20, aí a cobrança já tende a ser mais pesada, né? Mais severa por conta dessa questão da idade, né? E assim, goleiro é aquele cara que se ele erra, ele acaba colocando o jogo a perder, né? O goleiro é uma categoria, é uma posição, assim dizendo, né? É uma posição, Ricardo, que ele, desde o sub-13, tem que ser trabalhado muito a questão psicológica dele, né? Ele tem que entender que ele é humano, ele erra, mas que ele não pode errar. E que se ele errar, ele tem que saber lidar com esse erro, dar a volta por cima e completar o jogo, sabe? E a gente, quanto mais cedo a gente vai trabalhando esse tipo de consciência nos atletas, a gente tem a tendência a ter atletas psicologicamente mais fortes para poder atingir uma maturação ideal para poder jogar no profissional. Wesley, você falou, hoje em dia, treinador, né? Nós, treinadores, a gente gosta muito do jogo bem jogado e ter aquele início. E hoje em dia, os goleiros são os nossos primeiros atacantes. Eles é quem inicia a jogada. Como é esse trabalho, esse feedback? Porque, assim, uma coisa, não sei que é da base sub-17, treinadores,
que passou aí por você, gostam desse estilo de que os goleiros iniciem o jogo. Só que uma coisa é jogar na arena, na ilha, nos aflitos. Outra coisa é jogar. O pessoal de Caruaru, me perdoa, mas uma coisa é você jogar no Perdão, jogar em Limoeiro. São campos realmente que não dão boas condições para um espetáculo, para um jogo bem jogado, né? E aí, cara, como é que fica a cabeça do treinador de goleiro quando começam a recuar essa bola lá para o goleiro, cara? Como é que fica a cabeça de você? Então, né? Eu tenho um pensamento bem estabelecido quanto à questão do goleiro jogar com os pés, que é o seguinte. Eu acho que o goleiro ele tem que ter uma condição de não atrapalhar o jogo com os pés, Ricardo. Tipo, isso é o que eu defendo. O goleiro, para mim, ele tem que ser muito bom defendendo a meta. Esse é o primeiro ponto. Ele sendo bom defendendo a meta, a minha condição para ele é fazer com que ele tenha uma boa técnica de passe, que ele tenha uma boa leitura de jogo para entender o momento de um domínio, o momento de um passe, o momento de uma bola longa, o momento de um drible, se caso precise. Esse é meu pensamento quanto ao goleiro jogar com os pés. Eu não vejo problema nenhum meus atletas jogarem com os pés. Inclusive, nas categorias menores, não sei se teve a oportunidade de acompanhar no passado, inclusive, meu atleta do Sub-13 jogava muito bem com os pés. E aí meu coração saía pela boca, né? Porque goleiro recebendo a bola, dando drible em zagueiro. Não que o drible era orientado, mas ele conseguia ter a leitura de entender o momento de dar o drible no atacante, sabe? E o Arthur, ele foi muito feliz jogando com os pés ano passado. Ele, inclusive, o treinador do Sub-13 ano passado era o Éder, né? O Éder, ele gostava do jogo construído, então o goleiro participava demais da saída de jogo. Então, os meninos confiavam demais em Arthur, porque ele conseguia entender o contexto da hora do passe, a hora do drible, a hora do chutão, entende? Então, esse é o meu estímulo para os goleiros. Eu não acho legal que o goleiro ele esteja o tempo todo buscando estar com a bola. Para mim, o goleiro ele tem que dar condição para que o jogo flua, até porque não é ele que faz o gol. Ele normalmente ele dá uma assistência para o gol, né? Então, meu pensamento é justamente esse, é fazer com que o goleiro seja peça importante da nossa ou transição ofensiva ou da nossa construção. Você falou aí, a gente tem, hoje, para mim, um goleiro hoje brasileiro, tá? Que tem essa facilidade muito grande. Da seleção brasileira, né? O Ederson, eu acho que o Ederson tem esse feed bem legal. Eu gosto muito daqui do goleiro do Atlético Mineiro, cara. Me fugiu o nome dele agora também. Me fugiu o nome dele. Eu adoro ele, velho. Ele com os pés, ele tem um jogo bem jogado, ele. Eu acho que era o Felipe Alves. Felipe Alves, que eu acho que hoje tá... E depois foi pro céu. Rogério Ceni mesmo era fã dele. Você tem uma ideia? Pô, a gente tá falando de Rogério Ceni, né? O cara que era um monstro com os pés, né? Cobrando falta, nem se fala, né? Falando nisso, os teus goleiros, velho. Treinam falta? Às vezes ou outra, alguns tentam dar uns chutes lá, mas não é muito animador essas batidas deles não, sabe? A gente costuma ter os momentos lúdicos do treino, né? E aí deixa livre, né? Para eles poderem se divertirem. E aí a gente fica em busca de um grande talento batendo falta, mas não é muito melhor feliz, ali, né? É melhor eles são melhor que né? Fala nisso, cara. Tu tocou num ponto importante, né? A gente leva 7-1 da Alemanha em 2014 e a gente vê naquela Copa do Mundo lá o Neuer jogando com os pés, né? Fazendo antecipação, jogando fora da área, né? Que não é comum, não era comum a gente ver o goleiro ocupando aquele setor do campo, né? E aí a gente esquece e acha que a Alemanha, naquele momento ali, revoluciona a função de goleiro. Né? Para muita gente, que quando a gente vai conversando sobre goleiro jogar com os pés, tem muita gente que acha que o start de tudo isso foi ali, em 2014, quando a gente leva aquele 7-1 da Alemanha. Mas se você parar para avaliar, o brasileiro, né, o futebol brasileiro, ele já tinha esse hábito com o próprio Rogério Ceni, inclusive. Rogério Ceni. A gente tem até hoje um goleiro recordista em gols, né? Um cara que fazia gol de falta em qualquer canto um cara que participava do jogo, um cara que saía com a bola para o meio de campo ali, construindo o jogo. Então a gente já tinha essa grande virtude aqui no futebol brasileiro, mas não valorizávamos isso. E aí a gente esperou
Esperou chegar a Copa, levou 7-1 para poder dar valor. E ainda atribuiu essa característica aos estrangeiros. É porque aqui a gente tem a mania de que tudo lá fora é bom, cara. A gente não consegue valorizar a nossa casa. A gente consegue valorizar apenas o que é, o que é de lá. Exemplo, você é muito mais novo do que eu, lógico, mas os mais antigos que estiverem aí vão saber. Quando fala agora, jogador invertido. O Tele Santana já fazia isso com o Miller. Então, hoje não é uma coisa... eu acho que muito no futebol hoje mudou a nomenclatura. Quer dizer, pontas são extremos. É tudo levado mais para o lado português de Portugal. Mas, cara, as funções são as mesmas. Eu acho que tem um cara que, pra gente que é amante de futebol e que todo mundo cita ele como o melhor treinador do mundo, que é Guardiola, ele tem em uma das suas entrevistas, tem uma coisa interessante. Quando perguntam, ele faz: por que eu sou revolucionário? Ele é louco por Tele Santana. Vocês é que são revolucionários. Nós que fomos aí, buscar aí. Nós aprendemos com vocês. Eles apenas foram lá, lógico, porque realmente o europeu é muito estudioso. Poucos são os nossos aqui que procuram esse lado de estudar realmente. Por lá e colocaram mais coisas, foram acrescentando mais isso e foi terminando melhorando a sua capacidade técnica, né? Como atletas e como comissão, como grupo, como equipe, né, cara? Pois é. Pra você ter ideia, né, Ricardo? A gente ganhou 5 Copas do Mundo antes dessa revolução inteira, né, cara? A gente foi considerado o melhor futebol do mundo, né? Sendo o único país pentacampeão. E os estrangeiros, eles viam no Brasil como referência para o futebol, né? E aí, de uma hora para outra, a gente desaprendeu e aí resolve aprender de fora. Eu acho que o futebol brasileiro ele perde um pouco da essência dele quando a gente começa a poldar demais nossos atletas, sabe? Principalmente a formação. Né? Eu sinto falta de atletas criativos. Sabe? Aquele atleta que vai pegar uma bola e vai dar um drible quando ninguém espera. O próprio futebol, se você vê hoje em dia, o atleta faz uma lambreta, dá um drible, o povo considera como humilhação, tá humilhando. Ou seja, a característica do brasileiro sempre foi essa, né? De reinventar, né? De mano a mano, de trabalhar esse 1 para 1. A gente ganhou a Copa do Mundo assim, né? E a gente, inclusive, o maior jogador hoje, a nossa referência para o futebol brasileiro hoje é o Neymar. E a maior característica dele é o drible, né? Isso. É um cara que dribla, é um cara que está indo dentro, é um cara que tá sempre buscando o jogo. Ou seja, eu acho que a gente está perdendo muito dessa questão da criatividade, de estimular que o atleta seja criativo. Deixa ele jogar, deixa ele errar, faz parte do erro. Eu vejo o erro, Ricardo, como parte do processo. E isso às vezes eu sou mal interpretado, porque imagina um treinador de goleiro dizer que o goleiro pode errar. Entende? Só que eu penso o seguinte, a partir do erro que a gente aprende. O processo de aprendizagem ele é dado pelo erro, né? Pela repetição, e o erro faz parte do processo, né? Óbvio, né? Não é qualquer erro, né? De qualquer jeito, né? Se o atleta erra todo o jogo, tá a semana toda errando, alguma coisa tem que ser observada, corrigida, melhorada, né? Mas eu falo do erro da tentativa de acertar, sabe? Quando o atleta erra tentando acertar. Isso é uma coisa que eu vejo com bons olhos, sabe? Você falou, eu tinha 2 atletas, no qual você trabalhou com os 2, Romarinho e Mateuzinho, que os caras, eles no 1 para 1, muito bom. E aí falavam, nós treinadores, às vezes a gente tem isso também. O cara vai dar um drible, a gente faz, toca, ó o cara, toca a bola. A gente também tem esse erro também, tá? E eu fazia para eles, cara, vai para dentro, velho. Você tem essa característica, você no 1 para 1 é bom, sabe por quê? Porque quando você domina a bola, vão vir 2 aqui, pô, já tá um meio livre lá, ó. E eu sei que 2 vão parar. Se você vai passar por 2, daqui a pouco vamos colocar 3 aqui, já vão ficar 2 meios livres lá do outro lado. Você livrar 1, poxa, acabou, cara. E eu gosto muito disso que você falou. Eu acho que hoje a gente polda muito nos atletas. O atleta dá um drible, a gente toca a bola. Deixa o moleque jogar, deixa o menino jogar, deixa a alegria jogar.
E a gente, como eu falei no início aí, cara, a gente gosta de europeizar muito, a gente quer o nosso time muito europeu, jogo muito apoiado. Eu acho bonito, acho, mas a gente já poderia sair em 70, né, cara? A gente tem em 70, a gente tem um futebol apoiado com Pelé, Custão, Rivelino, cara, a gente, acho que foi uma das melhores seleções que a gente teve, colocou tanto camisa 10, nunca colocamos tanto camisa 10, que todos os 10 das equipes que jogavam no Fluminense, do Botafogo, do Santos, e uma só equipe, e a gente viu ali o futebol apoiado, e o Guardiola cita isso. Mas, pô, o futebol apoiado foi vocês que me deram isso aí. Vocês que me deram isso aí. Eu acho que a gente, às vezes, faz, pô, por que não, cara? Luxemburgo fala muito nessa tecla. Eu vi um vídeo recente dele falando exatamente isso. Ele bate muito. E tem uma tecla que ele bate que eu acho que bate muito em vocês da base. Que ele faz, jogador de base não tem que treinar em campo de corner, tem que ser naquele campo barrão, campo raiz, para arrancar o dedão do pé. O que é que vocês veem em relação a isso aí, essa fala do Luxemburgo? Cara, eu confesso que eu sou crítico à questão do campo do barrão. Eu acho que, dependendo da faixa etária ali, até se encaixa. Tipo, as primeiras, iniciação ali. Acho interessante ter esse contato com o barrão, sabe? Mas quando você vai subindo as categorias, a idade vai avançando, você precisa de uma técnica mais apurada. E isso, obviamente, num campo de grama, que é a especificidade que eles vão encontrar no jogo, eu vejo como melhor, né? Concordo nessa questão, né? Nesse contexto de iniciação, sabe? Mas é aquela história também, Ricardo, se tu olhar direito, eu sou de 92, né? A minha geração de criança com 8, 10 anos, 11, 12 anos, a gente tinha um compromisso marcado, eu e meus amigos aqui da rua. A gente, todos os dias, de 2h30 da tarde, com o sol quente, com o asfalto pegando fogo, a gente juntava 4 tijolos, né? 4 tijolos, né? Ia jogar a barrinha da gente lá. Se você olhar direito hoje, a gente não vê isso com muita frequência. Então a gente tinha, na minha época de criança, a gente jogava campeonato da minha rua contra a rua do lado, que já tinha outra rua, que tinha outras crianças que jogavam bola lá. Então tinha uma quantidade de estímulos maiores do que hoje nossas crianças têm, sabe? Outra coisa também, Ricardo, que eu vejo que influencia muito a questão da formação dos nossos atletas. A gente vive uma geração que é acostumada com rede social. Na minha geração, eu não tinha acesso à internet. Eu vim ter acesso à internet com 15, 16 anos, entende? Então, minha infância foi jogando bola na rua. Era o que eu mais gostava de fazer, sabe? E hoje em dia não, hoje em dia as crianças já crescem com acesso à tecnologia, a opção de querer se movimentar ou não, né? Eu estou puxando para o lado do futebol, mas se você olhar direito para o lado da educação física, né? Você vê adolescentes descoordenados hoje em dia. Você vê por exemplo, um adolescente de uns 15, 16 anos correndo para pegar o ônibus e o cara com medo dele cair, porque ele não sabe correr. Isso é comum hoje em dia, sabe? E isso influencia demais essa questão da formação também, sabe? Tô vendo que o pessoal falou aí também, Ricardo. Mandar um abraço pro pessoal. Minha querida esposa tá participando da live aí também. Mandar um beijo pra ela. Obrigado por ter liberado ele, viu? Muito obrigado. Como é o nome dela? Você falou que sábado ela apareceu aí, ó, pra me dar um elogio, dizendo que eu sou o melhor preparador de goleiro. Também, cara, se minha esposa não achar isso, né? Aí não vale não, né, irmão? Esposa e mãe não vale não. Queria agradecer também a Fernanda. Ó. A Fernanda, eu trabalhei com ela no Atlético Torres no ano passado. É uma excelente profissional também, fisioterapeuta lá do clube, era. Boa, pode... Fernanda, de antemão, eu estou convidando o fisioterapeuta do Retrô e você de antemão já está convidada. Depois o Wesley passa o meu contato aí, você pode e a gente conversar aí eu acho que deve ser no início de março. A gente deve estar fazendo a semana dos fisioterapeutas. Aí já estou falando com o Paulinho. A Fernanda aí também já está convidada já para participar também. Que bom que você está escolhendo só pessoas de qualidade para essas lives aí, velho. Essas lives vão ser muito boas. Tem que ficar bem aí, né? Tem um pessoal bom aí, né? Mas, Wesley, dentro disso que você falou, cara, você falando aí, me passando um filme aqui na cabeça, que você é muito mais novo do que eu, como já citei, e a gente era isso mesmo, cara. A gente ia por aqui pra rua, jogar contra a rua do lado, e era aquela barrinha, e no final valendo aquela velha Coca-Cola.
E o bicho pegava, velho. O bicho pegava. Então é muito bom. E, cara, como é que vocês. Assim, na minha área de educação física, que eu voltei para a área de educação física, dar meus treinamentos, acabou minhas licenças, aí eu tenho que voltar a trabalhar realmente. É, lá na escola mesmo, a minha direção lá, quando a gente fica conversando, minha coordenadora me faz, cara, eu vejo eles vindo correndo aí, é capaz de cair. Eu digo, então, minha coordenadora, coordenação zero deles, eles não têm. E aí esbarra naquela luta nossa, né? Celular versus profissionalismo, atletas. Como é que vocês tentam combater isso aí no Náutico? Hoje, na escola, tem uma portaria, né? Foi colocou uma portaria. A escola não pode celular, não pode rede social, não pode nada. Você entrou na escola, você não pode levar mais nada. E nos clubes, aí, especificamente no Náutico, como é que vocês conseguem combater isso, cara? Então, o Náutico, ele deixa o atleta muito à vontade com essa questão da rede social, sabe? Ele, óbvio, né? O clube tem algumas regras que não podem ser infringidas, né? Regras de condutas por exemplo, dia de jogo. Dia de jogo, você, na hora da rotina de jogo, você não pode estar com o celular. Na hora do treino, né? Tem o horário de pré-treino que a gente chama os atletas para fazer preparação para treino e tudo. A partir desses momentos, eles não podem ter acesso ao celular, né? Eles não podem estar com o celular nesse momento. Mas a questão da rede social deles, a gente deixa eles bem à vontade, sabe? Óbvio, né? A gente, como comissão técnica, a gente costuma ser bem paisão de alguns, quando a gente percebe algo que foge um pouco da realidade, sabe? Mas a gente, graças a Deus, pelo menos esse período que eu tô no clube, eu não visualizei nem presenciei nenhum problema grave que a gente tivesse que intervir de forma mais enérgica, sabe, Ricardo? Foi muito tranquilo esse processo. Quantos atletas tem aí na base aí? Até tô falando assim porque às vezes à noite, né, cara? Principalmente à noite, velho. Esses meninos, muitos passam aí, entram meia-noite, vão praticamente à madrugada, alguns. Mas aí vocês têm esse controle, ó, até tal hora, encerrou. Tem as recomendações, né? Tipo, por exemplo, a gente costuma dar palestras aos atletas. E numa dessas palestras a gente é voltado para esse tipo de preocupação, de contar quais são os riscos do excesso de tela, né? Questão cognitiva, questão de concentração, questão de desempenho, sabe? Questão questão emocional também. Às vezes muito mais do que antes, hoje a gente vê os atletas muito mais preocupados com o que vão achar deles na rede social. Então eles estão preocupados com foto, se o clube tem fotógrafo, né? Então tem um jogo, terminou o jogo, os caras já estão cobrando as fotos para botar nas redes sociais para postar, sabe? Então a gente dá esse tipo de orientação básica a eles, sabe? Para eles poderem ter esse tipo de maturidade para poder lidar com a rede social. Que eu não vejo, por exemplo, vou falar por mim, né? Eu não vejo a rede social como um vilão, mas ela pode se tornar um vilão, dependendo de quem utiliza e da forma que utiliza, sabe? Então, o procedimento é esse. Na orientação contando que eles vão seguir a gente vai observando também, né, a orientação dada e o feedback que eles vão dando pra gente também, né? Isso é importante. Porque quem queira que a gente tá falando ainda de adolescente, a gente sabe como um adolescente né, cara? É complicado, E em outras esferas, porque hoje em dia, até um menino de 13 anos, de casa mesmo, minha filha tem 10 anos, tem celular. Agora a gente restringe tudo dela, tudo bem. Mas ela já tem uma autorização, né? De celular. Mas, Wesley, e como é que chegam os goleiros aí no Náutico, cara? Contrata, porque são daqui, são de fora. Como é o processo aí seletivo do Náutico? Então, a gente iniciou agora, né, a temporada fazendo uma avaliação, né? A gente, acho que uma semana atrás, a gente fez uma avaliação lá no CT e a gente abriu essa avaliação de atletas de 11 anos a 17 anos, né? E nessas avaliações a gente selecionou alguns atletas para a nossa iniciação, que o clube agora vai ter esse ano, né? Selecionamos atleta também para a categoria sub-13 e, se eu não me engano, um atleta também para o sub-15. Né? Especificamente goleiros.
Goleiros, isso, eu estou falando, teve atletas de linha também, porém, também tivemos goleiros, né? Goleiros geralmente é mais difícil, mas a gente encontrou goleiros nessa peneira, do começo do ano agora. E o processo que é de captação nossa é dado por peneiras, a gente tem contatos também, né, com pessoas que são de futebol também, são parceiros nossos, e aí a gente vai comunicando, vai pedindo indicação de atletas, a gente tem abertura de alojamento para todas as categorias, exceto sub-13, né? Que por questão legal a gente não pode fazer esse tipo de procedimento, né? Porque aí a gente, pela lei, só pode a partir de 14 anos, se eu não me engano, só 14 ou 15. A partir de 14. Isso, aí de 14 para cima, né, até 20, a gente disponibiliza vagas no alojamento para goleiros, entende? E é basicamente assim, a gente faz as peneiras, conversa com parceiros nossos, né? E vai tentando buscar as melhores opções para a gente poder compor nossas equipes. Normalmente vocês procuram assim, tem que ser bastante alto, porque o goleiro realmente tem que ser tratado de outra forma, né? Eu me lembro, não sei se você conhece, lógico que você conhece, Carlos José. Sim, sim. Carlos José, ele tinha uma teoria que goleiro ele ia buscar no basquete. Ele ia buscar goleiro no basquete, porque ele já usava as mãos, já nem de ser alto, ele já usa a mão. Então, agora aqui a gente vai trabalhar ele tinha essa teoria. Não sei se ele tem ainda, mas ele tinha essa teoria. E eu achava interessante, ele ia buscar no vôlei, em outras modalidades ele ia lá e ia buscar, porque realmente, eu no meu ponto de vista, o goleiro você faz, o jogador você não faz. O jogador ele já vem pronto. O goleiro não, o goleiro você faz. Primeiro, para ser goleiro tem uma teoria, Wesley, que goleiro tem que ser, primeiro, tem que ser corajoso. Porque para estar levando pancada direto, tem que ser corajoso. Então já parte daí. Quando ele vê eu digo, esse menino vai ser goleiro, porque corajoso ele é. Agora vamos lá trabalhar ele. Qual é essa tua visão aí? Então, o goleiro, acho que goleiro e zagueiro são as posições que a gente tem mais problemas com essa questão de estatura, né? Às vezes você vê um bom zagueiro, o cara tem um tempo de bola muito bom, a impulsão muito boa, joga bem com as duas pernas, mas aí ele tem 1,70 m, o pessoal faz, não vai ser zagueiro porque não tem essa estatura, né? E o goleiro passa por isso também, né? Às vezes ele é tecnicamente muito bom, ele tem um cognitivo muito fera, ele é um cara aguerrido, ele é um cara que tem um perfil muito bom para jogar, mas não tem estatura. Lá no Náutico a gente tem o perfil dos atletas, né? E assim, a gente trabalha o meio termo. Infelizmente a gente não consegue profissionalizar goleiros baixos, né? Embora que eu acredito que o goleiro, a capacidade do goleiro é dada pela competência dele, técnica, física e psicológica. Não só pela estatura, entende? Eu conheço muitos atletas, nesses 11 anos, né, como eu citei, eu já vi muitos atletas pequenos, considerados pequenos, mas que tinham um potencial enorme para trabalhar, para jogar e jogariam, mas o futebol acabou punindo pela estatura. Vou dar um exemplo de um atleta, que foi meu atleta, e hoje em dia se destaca muito, muito no X1, que é o Barata. O Barata foi campeão mundial agora, no competição lá da Kings, né? E Barata era um cara que contava na base comigo lá no Santa Cruz. Ele era unânime, jogava, ele era sub-17 e treinava no sub-20. Mas infelizmente ele não conseguiu atingir a estatura que o clube exigia. E foi um dos que, na minha opinião, acabou sendo injustiçado pelo futebol, né? Então, qual é o meu pensamento hoje? Meu pensamento é, o atleta tem que ter pelo menos um perfil básico, que é uma estatura pelo menos de 1,87 m ali, 1,87 m no mínimo, né? Ele tem que ser um cara que tenha uma boa leitura de jogo. Para mim é uma coisa que me deixa muito feliz num goleiro, é perceber que o meu goleiro consegue perceber o jogo. Consegue entender a hora de executar as ações que a gente treina durante a semana. Sabe? Tem que ser um goleiro muito técnico, eu gosto de goleiros técnicos. Eu acho importantíssimo que o goleiro execute bem a técnica de punho, a técnica de queda. Eu sou um cara que eu pego muito no pé disso, sabe, Ricardo? E gosto de goleiros rápidos. Para mim, eu acho que é um atributo importante, sabe? Eu ter um goleiro rápido, tecnicamente bom, que tenha boa leitura de jogo.
Entende? Entende? Até como você falou aí, né, cara? O goleiro tem que ser praticamente ambidestro, né, cara? Não tem pra onde, né, cara? Ele tem que trabalhar bem as duas pernas, porque às vezes vem num aperto, a bola vem ali do lado esquerdo, pô, tem que dominar, tem que... Eu vejo até alguns goleiros que eu acho, pô, esse goleiro aí é melhor do que o meu meia. Joga ali naquele meu meio, porque o cara joga com as duas, velho. A bola vem ali com as duas aqui, tem meia aqui, pelo amor de Deus, mas isso é pra outra pauta. Mas... Aquela história, né, Ricardo? O goleiro, se ele fosse excelente com os pés, ele não era goleiro, ele jogava na linha. Isso Né? mesmo. Então, pra mim, o goleiro ele tem que ter a condição de não atrapalhar o jogo. O que é a condição de não atrapalhar o jogo? Meu zagueiro recebeu a bola, ele está pressionado e recua a bola pro goleiro. Se ele precisar dar um chutão para cima, velho, ele tem que saber fazer isso com as duas pernas. Óbvio, a perna boa dele ele vai fazer com mais facilidade. Mas eu costumo trabalhar meus atletas, principalmente lá embaixo, sub-11, sub-12, para que ele tenha o mínimo de condição para poder fazer essa bola chegar o mais longe possível, sabe? E quanto mais cedo a gente vai trabalhando isso, a gente costuma ter bons resultados. Né? Até porque quando o zagueiro faz isso é porque ele já está querendo um socorro, né? Quando ele a situação, ele já procura o goleiro, já é questão de socorro. Ele, me socorre aqui que eu estou apertado, estou jogando em vocês para vocês poderem aliviar, porque o goleiro não se marca, se pressiona, né? Ele vai lá e vai pressionar o goleiro. Ninguém deixa uma pessoa lá marcando um goleiro, né? No momento é que está realmente mais livre. É aquela questão só de socorro. Eu tinha um treino, eu colocava às vezes os goleiros de coringa, até para que eles trabalhassem bem, jogassem bem com os pés, até para melhorar essa situação, né? Deles, de domínio, de passe. Ele vai estar tocando bem na bola, tá naquele reduzido, e eles vão estar fazendo os coringas ali, a bola toda hora tem que passar pelo coringa. Então eles estão fazendo aqueles que sempre funcionam. Era uma metodologia que eu utilizava para oportunizá-los mais toques na bola, aqueles. Além do aquecimento com o professor, quando eles eram liberados para mim, eu faria isso. O que é que tu acha dessa? Eu gosto de treinos situacionais também, sabe? Eu gosto de montar a situação de um tiro de meta, entende? E colocar atletas para pressionar esse goleiro como se fosse um jogo, sabe? E fazer ele ter missões. A missão de um passe longo, a missão de um passe encaixado no meio, entende? De um domínio com uma bola longa. Tá entendendo? Eu gosto de trabalhar de um pouco mais específico. Eu não vejo como uma coisa ruim o fato dele ser o Coringa, sabe? Só que ele vai estar trabalhando numa situação não tão familiar para ele, sabe, Ricardo? Aí eu não só faço dessa forma, não só permito, né? O treinador do Sub-15 nosso fazia muito isso. O Paulo, né? O Paulo Santana, ele fazia muito isso. Pedia um goleiro que não fosse ser utilizado durante o trabalho específico lá, para poder trabalhar nessa situação de coringa. E assim, obviamente, eu não vejo como maus olhos, né? Mas gosto também da parte de trabalhar a parte específica, sabe? De dar essa condição de construção de jogo de acordo com o que ele encontra no jogo, sabe? Isso aí é bom. Toda a ferramenta que a gente puder utilizar para que eles desenvolvam, para que potencializar nossos atletas é sempre bem-vinda para os atletas e, logicamente, eles ganhando, a gente ganha também, né? Até de quanto mais a gente potencializa eles vão ganhando, a gente também está se valorizando, né? O lado de cá também se valoriza. Mas, Wesley, e você falou aí como a seletiva, já teve essa seleção, né, da base, mas se alguém hoje, pô, professor, eu perdi essa seleção, eu não sabia, e quiser hoje ir no Náutico? Então, a gente, como eu falei anteriormente, né, a gente está se apresentando segunda-feira agora, né? Tá no planejamento outras peneiras, inclusive fora de Recife também, né? E o que acontece? Essa primeira fase do ano é a fase de construção das categorias, né? Normalmente a gente vai estar montando os plantéis e tudo. Vai ser o período melhor para poder fazer esse tipo de situação de avaliação, sabe? E aí, o que acontece? Hoje o processo se dá por essas peneiras, mas nada impede do atleta também tentar buscar uma oportunidade de avaliação, indo no CT e conversando com os supervisores e coordenadores do clube, entendeu? Certo. Aí, pessoal, vocês aí que perderam aí a peneira aí, ó, tem mais uma oportunidade aí, tá? E como o Wesley falou, também vai estar em outra cidade. Já tem algumas cidades específicas, Wesley?
Eu não sei exatamente quais, mas está no planejamento, né? Isso eu estou falando, não sei nem se eu poderia falar, mas acho que não tem problema, né? Foi em conversas com o nosso supervisor, né, e o nosso coordenador lá. Tá no planejamento, né? A gente ir nas cidades de interior aqui de Pernambuco. A gente tem um coordenador hoje de mercado, que inclusive estava em Natal semana passada procurando atleta, né? O Bruno, né? O Bruno Gabriel, que era nosso analista do Sub-15 ano passado, hoje ele está com essa função. Então o clube ele tá tendo esse olhar da captação mais com um carinho a mais, sabe, Ricardo? E eu acredito que a gente vai abraçar essas regiões de interior mais próximas da capital aqui. Quem sabe algumas mais distantes ali, Agreste, Sertão, né? Mas exatamente eu não sei, mas que vai ter, né? Ó, já é a segunda pessoa que eu vou convidar do Náutico, tá? O Bruno, tá? Analista de mercado. Eu estou trazendo aí o Silvio Eduardo, que estava no Flamengo, estou trazendo ele. E, ó, Bruno, analista de mercado, também estou querendo trazer aqui para o pessoal conhecer. E eu também conhecer essa profissão, né? Essa profissão. Então, já pode falar com o Bruno, já está convidado, viu? Deixa eu passar um recado para ele. Passe recado para ele aí. Mas, Wesley, cara, muito obrigado, velho. Chegou a hora. Chegou a hora da despedida, papo gostoso. No instante, o tempo no instante passa, cara. Mas a gente vai voltar a conversar aí, tá? As portas aqui estão abertas para você, para o Náutico. Quero agradecer aí ao Náutico aí por estar liberando você aí para essa live, tá? E como é o nome da esposa? Natália. Natália? Natália Passas. Tá aí a descrição dela. Natália, muito obrigado. Eu agradeço, viu, Natália, por ter liberado esse homem aí em pleno sábado, viu, Natália? Muito obrigado. Eu não sei como as crianças não bateram aqui na porta perguntando por mim ainda. Eu acho que ela está controlando muito bem eles lá fora. Parabéns, Natália, parabéns. Eu sei o que a Natália está dizendo. Calma, que daqui a pouco o papai leva a gente para jantar. Já pode cobrar o jantar. Tá prometendo alguma coisa que eu vou ter que cumprir daqui a pouco ali. Daqui a pouco eu descubro o que foi que ela falou ali. Cara, eu que agradeço aí pelo convite, velho. Eu sou um cara que... Tu já me conhece há muito tempo, sabe que eu adoro conversar, né? Principalmente de futebol. E a oportunidade que você sempre abrir aqui, eu vou estar sempre disponível para você. E eu também te agradeço por esse contato, por essa conversa. E realmente, para mim, foi muito prazeroso. Bom, cara, que é isso. E a gente vai conversar mais pra frente, a gente vamos marcar de novo, marcar, sair conversando. Quem sabe aí com o Náutico aí, um acesso, né, cara? Sei da luta de primeiro pernambucano, né? Ganhando amanhã, assume a vice-liderança, né? Pois é. Vai para 13 pontos. Importante. Contra Afogados. Afogados amanhã, né? Afogados. 4 horas da tarde dos aflitos. Lugar de Alvirrubra dos aflitos amanhã. Olha aí, Alvirrubra, olha aí. Inclusive, um dos meus convidados é Alexandre Lima, técnico do Afogados, para a semana. Não sei se o Marquinhos me dava uma moral aí, né? O Marquinhos, dá uma moral na minha live aí. Quem sabe. Mas, para a gente falar, aqui é o futebol raiz, cara, né? Quem fala do futebol raiz, não tem gente que dá só aquele... A gente iniciou, ponto, vamos embora. Aí os temas vão surgindo e a gente vai conversando. Mas, Wesley, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso. Não chegamos a trabalhar, mas estudamos juntos. Mas quem sabe, como você falou, o futebol, ele gira. Hoje estou afastado um pouco do futebol, mas pretendo voltar, pretendo retornar. E quem sabe a gente consiga trabalhar junto aí. Se Deus quiser. Eu tenho essa esperança ainda. Valeu, Wesley. Tchau, Natália. Mais uma vez, Natália, muito obrigado, tá? Fica com Deus, Ricardo. Obrigadão, cara. Valeu mesmo, velho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pois é, pessoal. Sábado foi com ele, o Wesley, preparador de goleiro do Náutico do Sub-17. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram da nossa live, que abrilhantaram aí, tá? Nossa live com perguntas, com tudo aí, tá? Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado. Bom sábado a vocês, bom restinho de semana. E terça-feira tem live de novo, hein? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.